Bom dia, bem dispostos. Sejam bem-vindos. Vamos fazer o nosso 29º dia e vamos entrar hoje no propósito número 4, que é: você foi moldado para servir a Deus. Então sejam muito bem-vindos e nesse momento nós vamos agradecer ao Senhor por essa segunda-feira, por esse dia que está apenas começando. Que Ele comece, Senhor, na presença do Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa, nessa manhã de segunda-feira, tocar o nosso coração, abrir a nossa mente, vir em nosso auxílio, preencher com as Tuas forças aonde nos faltarem as nossas forças. Então sejam todos muito bem-vindos. E o propósito número 4 é: você foi moldado para servir a Deus. Somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. 1 Coríntios 3, versículos de 5 a 6. Deixa eu acender a luz aqui para ficar melhor. Peraí. Tô vendo que tem uma coisa diferente, é a luz. Então vamos lá? Aceitando a sua missão. Dia 29. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que nós somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Efésios capítulo 2, versículo 10. Eu te glorifiquei na terra ao cumprir até o último detalhe tudo o que me mandaste fazer. João capítulo 17, versículo 4. Você foi posto no mundo para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus o criou para que a sua vida fizesse diferença. Prestem bastante atenção nisso, porque aceitar a sua missão depende de você estar com o coração aberto para compreender o que o Senhor quer falar hoje, ok? Apesar de muitos livros de sucesso oferecerem conselhos sobre como extrair o máximo da vida, não foi para isso que Deus fez você. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo e não apenas para usufruir. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o 4º propósito de Deus para a sua vida, denominado ministério ou serviço. A Bíblia fornece os detalhes. Você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz: Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Efésios capítulo 2, versículo 10. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve alguém de algum... Meu relógio aqui mexendo. Sempre que você serve alguém de alguma forma, está na verdade servindo a Deus e cumprindo um de seus propósitos. Nos 2 próximos capítulos, você verá como Deus cuidadosamente o formou para esse propósito. O que Deus disse a Jeremias vale para você também. Antes de o formar no útero da sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Você foi posto neste mundo para uma missão especial. Você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano. 2 Timóteo 1, versículo 9. Deus o redimiu. Assim você pode realizar a obra santa de Deus. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus há um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida um enorme imã, uma vida enorme. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Comprar a nossa salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos faz recordar: Deus pagou um alto preço por vocês. Portanto, usem o seu corpo para honrar a Deus. 1 Coríntios 6, versículo 20.
Não servimos a Deus movidos por culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Eu te convido agora a pensar por qual razão você serve a Deus de alguma forma, ou se você hoje não serve a Deus de forma alguma, que você possa pensar na possibilidade de entender que esse é um dos propósitos de Deus para a sua e para a minha vida, e se você não está fazendo, você precisa começar a fazer. E que não seja por culpa, medo ou obrigação, mas sim pela alegria e gratidão pelo que Ele fez por nós. Devemos-lhe a vida. Pela salvação, o nosso passado foi perdoado, o nosso presente ganhou sentido e o nosso futuro está garantido. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo conclui: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Romanos capítulo 12, versículo 1. O apóstolo João ensina que nossos préstimos amorosos às outras pessoas demonstram que somos verdadeiramente salvos. Nosso amor uns pelos outros nos dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. 1 João 3, versículo 14. Se eu não sinto amor pelos outros e nem o desejo de ajudar as pessoas, e eu me preocupo somente com as minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente na minha vida. O coração salvo deseja servir. Outro termo relativo a Deus e mal compreendido pela maioria das pessoas é ministério. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensa logo em pastores, padres e outros clérigos. Mas Deus diz que cada membro da sua família é um ministro. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, então é um ministro, e quando está servindo, está ministrando. Ou seja, aqui, quando eu estou com vocês, eu estou exercendo o meu ministério. Eu estou servindo a Deus e, portanto, exercendo o meu ministério. Quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus, ela imediatamente se levantou e começou a servi-lo. Mateus capítulo 8, versículo 15. Usando o novo dom da saúde. É exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar os outros. Somos abençoados para ser uma bênção. Somos salvos para servir, mas não para ficar sentados esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos a sua graça? Por que Ele nos deixa em um mundo decadente? Ele nos deixa aqui para que cumpramos os propósitos dele. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que Ele traçou. Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Você é chamado para servir a Deus. Enquanto cresce, você deve pensar que ser chamado por Deus é algo que somente missionários, pastores, freiras e outros trabalhadores ou obreiros de tempo integral experimentam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. E aí aqui tem várias citações, em Efésios, em Romanos, em Coríntios, em Filipenses e nas cartas de Pedro. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado. Independente do seu emprego ou carreira, você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Um cristão não servo é uma contradição. A Bíblia diz: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Pedro acrescenta: vocês foram escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades de Deus que os chamou. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Sempre que faz o uso das habilidades que Deus te concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. A Bíblia diz: vocês agora pertencem a Ele, para viver uma vida útil no serviço de Deus. Romanos capítulo 7, versículo 4. Quanto do seu tempo você vem utilizando? Quanto do seu tempo vem sendo utilizado no serviço de Deus? Em algumas igrejas da China, dão-se as boas-vindas aos novos convertidos, dizendo: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, de ouvidos para escutar, de mãos para ajudar e um novo coração para amar os outros. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja
é o cumprimento do seu chamado para servir os outros fiéis de maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês, reunidos, são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. 1 Coríntios 12, versículo 27. Minha voz hoje não tá muito boa. Peraí, deixa eu tomar um café. Ela tá quase rouca. Tá dando pra perceber, né? Seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada função é importante. Não existe serviço pequeno para Deus. Todos são importantes. De igual modo, não existem ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e outros são desempenhados nos bastidores, mas todos são importantes. Ministérios pequenos ou velados podem fazer grande diferença. Em minha casa, a luminária mais importante não é o enorme lustre da sala de jantar, mas a pequena luz noturna que me impede de tropeçar quando eu me levanto à noite. Não há uma correlação exata entre tamanho e importância. Todo ministério é importante, pois todos dependem uns dos outros para atuar. O que acontece quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar? Você adoece. O restante do corpo sofre. Imagine se o fígado decidisse começar a viver por conta própria. Estou cansado, não quero mais servir esse corpo. Quero um ano de folga só me alimentando. Tenho que pensar no que é melhor para mim. Desde que outra parte do corpo assuma a minha tarefa. O que aconteceria? O corpo morreria. Milhares de igrejas locais hoje estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles se portam como meros espectadores e o corpo sofre. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Mateus capítulo 20, versículo 28. Para os cristãos, servir não é opção, tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda quando há tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar esses dois verbos também devem orientar. E para dar. E esses dois verbos também devem orientar a nossa vida. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a nossa vida. Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. Maturidade é para o ministério. Crescemos para nos doar. Cresce mais quem cresce junto. Quanto mais a gente cresce, mais a gente tem condição de se doar e de se doar da melhor forma possível, porque a gente não vai adoecer quem está ao nosso redor. A gente vai contribuir de fato para que quem quer que esteja ao nosso redor esteja cada vez mais maduro, esteja cada vez mais proativo ao invés de reativo e esteja cada vez mais próximo da palavra de Deus e da vontade de Deus. Seguir aprendendo não é mais e mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. Assim na nossa vida também. Você que está preocupado só em aprender, mas não pratica, você nunca vai conseguir conquistar objetivos que você tem em mente, porque quem pratica é quem conquista, não é quem só estuda. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto ainda é verdadeira. O Mar da Galileia é cheio de vida porque recebe água e também deságua no mar. No Mar Morto nada sobrevive, pois ao contrário do primeiro, ele não deságua. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que eles têm posto em prática. O que eles necessitam é de experiências em servir, nas quais eles possam exercitar os seus músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo, nós estamos mais interessados em ser servidos do que em servir. Dizemos: estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe, ao invés de:
Estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser uma bênção. Esperamos sempre que os outros nos sirvam e não o contrário. Mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco da nossa vida é mudado progressivamente para o serviço ao próximo. Um seguidor maduro de Jesus deixa de perguntar: quem irá prover as minhas necessidades? E começa a perguntar: de quem eu irei suprir as necessidades? Você alguma vez já se fez essa pergunta? Preparando-se para a eternidade. Terminada sua vida aqui, você comparecerá diante de Deus e Ele avaliará como você serviu os outros com a sua vida. A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. Pense nas implicações disso. Um dia, Deus vai comparar o tempo e a energia que nós gastamos com nós mesmos em relação ao que utilizamos para servir os outros. Neste momento, todas as desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado, ou eu tinha objetivos próprios, ou eu estava preocupado em trabalhar, me divertir e em preparar a minha aposentadoria. A todas as desculpas Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Eu criei, salvei, chamei e comissionei para que você vivesse servindo. Qual parte você não entendeu? A Bíblia alerta os que não creem. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmos. Romanos capítulo 2, versículo 8. Para o cristão, isso significará a perda das recompensas eternas. Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando os outros. Jesus disse: se você insistir em salvar a própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Marcos capítulo 8, versículo 35, Mateus capítulo 10, versículo 39, 16 e 25 e Lucas capítulo 9, versículos 24, 17 e 33. Essa verdade é tão importante que é repetida 5 vezes no Evangelho. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e a servir as pessoas de forma altruísta. Serviço e importância. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama, riquezas? Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna. Servir é o caminho para quem quiser ser importante. É por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. A Bíblia diz: cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Romanos capítulo 12, versículo 5. Quando servimos juntos na família de Deus, a vida assume uma importância eterna. Paulo diz: quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes e não menos, por causa daquilo que vocês são parte. 1 Coríntios 12, versículos 14 e 19. Deus quer usá-lo para que você faça diferença no mundo dele. Ele quer atuar por seu intermédio. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não o quanto você viveu, mas sim como você viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa você tem dado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares. Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. Ele também usará você, se você parar de apresentar desculpas. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: servir não é uma opção. Versículo para memorizar: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pergunta para meditar:
O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Pergunte-se, o que está te impedindo hoje de aceitar o chamado de Deus para estar a serviço de Deus? Esse é o quarto propósito para o qual Deus tem para a vida de cada um de nós. E nesse momento nós agradecemos, Senhor, por essa clareza que o Senhor hoje nos dá, do quanto é importante estarmos a serviço, do quanto o Senhor nos quer servindo, independente das nossas limitações. Obrigada por falar ao nosso coração nessa manhã, Pai. Que nessa segunda-feira cada um de nós saia daqui decidido a servir ao Senhor de alguma forma, dentro das nossas possibilidades, mas contando sempre com o auxílio que vem do Teu Santo Espírito. Amém. E agora a gente vai fazer a nosso devocional da Quaresma. Então, vocês podem printar aqui para vocês compartilharem. Nós ainda temos, amanhã vai ser o 30º dia. Nós ainda temos 10 dias pela frente nessa jornada e cada capítulo está sendo um tesouro na nossa vida espiritual. Espero que na sua esteja, porque na minha está sendo. Mesmo lendo pela 6ª vez esse livro, está sendo um tesouro na minha vida espiritual. Vamos lá? Prepara o dedinho aí, então para o print. 1, 2, 3 e... Meus amigos, meus bem dispostos, que vocês tenham uma semana maravilhosa, uma segunda-feira abençoada, muito produtiva, que vocês estejam focados em cumprir esses propósitos que a gente tem aprendido aqui através desses livros, refletido ao longo desses dias, né? Começando juntos, tá bom? Amo muito vocês, que Deus abençoe. Obrigada, Senhor, por começarmos mais um dia juntos, tá bom? Beijo grande, a gente vai se falando aqui pelos stories. Tchau, tchau, um ótimo dia para vocês.